Olá, meus caros, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem e que estejam seguros até o nosso retorno presencial. Dando prosseguimento ao tema que inaugura a Idade Moderna, hoje vamos avançar um pouco discutindo a natureza do Estado absolutista. Mas antes, eu gostaria de fazer uma rápida recapitulação do que nós tratamos no primeiro encontro. Os estados modernos e como, aos poucos, a figura central do rei foi adquirindo as condições para implantar o absolutismo monárquico. Vimos que, na Idade Média, o poder era descentralizado e as diversas condições que o rei foi adquirindo ao longo do tempo, controlando territórios, talvez por ter chegado primeiro oriundo de uma família de linhagem nobre, ele pôde controlar, né, parte do espaço, e foi possivelmente através das guerras que essa sua liderança se projetou para o conjunto da sociedade. Uma vez com esse poder militarizado, ele pôde dar a segurança, a proteção àqueles que dependiam de defesas diante da adversidade. Digo, por exemplo, dos negócios dos quais a burguesia precisava para desenvolver-se. Segurança nas feiras, segurança no período de deslocamento, comprando e vendendo mercadorias. Inclusive, uma das grandes questões foi que a característica do feudalismo exigia que cada passagem por dentro de um feudo, parte desse deslocamento fosse pago através dos pedágios, o que daria condição ao rei agora de propor um imposto único. E por fim vimos a língua nacional, que foi surgindo como uma forma de identidade desses sujeitos. Não vamos discutir aqui especificamente ainda cada caso desses estados nacionais, Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Mas certamente vamos aqui fazer um panorama geral da composição dessa estrutura social a partir desse infográfico que eu destaco e chamo a atenção para vocês duas cenas. A primeira, as relações econômicas e as relações de poder político. Vejam essas duas setas distintas em cores, verde e vermelha. Ela vai nos dar uma noção das estruturas de apoio que esse rei vai ter do ponto de vista econômico e do ponto de vista político. E aqui, acredito, reproduzido nessa carta de baralho, onde você vê a figura central do rei de espadas, uma definição rápida do que seja o sistema absolutista. Uma forma de governo predominante na Europa, que constituiu entre os séculos XIV, certamente ao século XVIII, um sistema em que o monarca tinha sob o seu domínio a exclusividade do poder. Existiam duas teorias para garantir esse poder, sustentada por pensadores, por filósofos, que eram o direito divino, um direito que
certamente colocava a condição do poder do rei como uma concessão, né, de Deus, portanto, somente a Deus ele deveria prestar conta dos seus atos. Existia uma tese de que o rei era infalível, que o rei não errava e que, portanto, cabia a ele proteger todos os seus súditos. Essa teoria do direito divino, ela colocava o rei como praticamente uma figura que tinha todas as condições, que reunia todas as condições para exercer o seu domínio. Ninguém ousaria questionar Deus. E vale a pena destacar aqui que esse rei tinha o apoio da igreja, esse braço ideológico que desde o final da antiguidade foi criando mais força, sobretudo a partir da criação da instituição Igreja Católica. Uma outra corrente para explicar a centralização do poder era o chamado direito temporal. Esse direito temporal pregava a força do rei oriunda da hereditariedade. Esta coroa que ele carrega, certamente ela foi passada pelo pai, pelo avô, pelo bisavô, ou seja, por uma descendência, o que daria continuidade para as chamadas dinastias, ou seja, reis que constituem a mesma família, e que essa hereditariedade fazia com que se mantivesse dentro da estrutura de poder a linhagem, geralmente passada de pai para filho, e em casos excepcionais, passado para a filha ou para um tio. Mas certamente vocês poderiam me perguntar se nesse processo de transmissão do poder sempre foi tranquilo. E eu vou responder para vocês que não. Já tivemos casos de envenenamento de reis, de assassinatos de reis e de disputas internas na própria família para garantir, né, esta continuação. Poderíamos perguntar, portanto, os interesses que permitiam que esse rei fosse carregado nos ombros do clero e da nobreza, destacando que o próprio rei é um nobre. Chama atenção porque ele certamente defenderá a sua classe numa disputa direta com de 3 segmentos. No topo, vocês percebem, braço divino a partir da Igreja Católica, o clero, o primeiro estado. Este seria responsável por dar a sustentação ideológica a todo o sistema. Durante o feudalismo, lembrem que o teocentrismo foi o principal meio de submissão da sociedade, porque todos buscavam alcançar o reino dos céus. Ao seu lado, a nobreza, e destaco aqui que a proteção das guerras foi um dos principais elementos dessa classe. A nobreza, além de deter o poder político, era responsável por promover a defesa. Essas duas classes, elas foram estratégicas acima da classe burguesa, que, embora estivesse no processo de ascensão econômica, mas não detinha o poder político e, portanto, encontrava-se no terceiro estado. Então, com isso, nós temos o primeiro estado, formado pelo clero, responsável por orar,
por garantir a salvação de todos. No segundo estado, teremos a nobreza, que terá a responsabilidade de defender através do comando militar sobre possibilidades de invasão e de domínios. E o terceiro estado, que na prática era quem de fato produzia riquezas, eram os que trabalhavam por todos. Cabe destacar que a burguesia, no momento em que se desloca para as cidades para praticar o seu comércio, ela deixa nos feudos camponeses para que estes desenvolvam as obrigações servis. Então, aparece o burguês, veja que ele carrega uma sacola de dinheiro. E certamente o rei, nesse momento da Baixa Idade Média, tem o controle sobre as terras, mas precisa certamente de encher seus cofres para garantir à velha classe da nobreza a manutenção dos seus privilégios. Despesas como armar exércitos, despesa para as suas festas, seus bailes, que não eram poucos, e para garantir a pompa de toda a monarquia. Esse burguês está inserido no segmento chamado de burguesia mercantil ou burguesia comercial. E tem o seu congênere, os burgueses, que são produtores, são artesãos, que chamaremos de mestres, aprendizes e jornaleiros, que é uma estrutura de uma chamada burguesia industrial. Mas é importante destacar que a burguesia que apoia o rei, a burguesia que muitas vezes compra o título de nobreza, a chamada nobreza de toga, é esta burguesia que faz aliança com o rei para obter os privilégios dos monopólios nas regiões coloniais. E por fim, chegamos aqui, nesse contexto, a perceber a natureza do Estado absolutista, que tem 3 teses para explicar a quem servia esse rei. Era um rei que servia a sua classe, a nobreza. Era um rei que servia a burguesia. Ou era um rei que se equilibrava e mantinha, conforme seus interesses, um pé no lado das forças econômicas e o outro pé ao lado das forças políticas. Essas 3 teses, elas são chamadas teses explicativas da natureza do Estado absolutista. E elas aparecem aí. Pois vejamos. A primeira é a tese tradicional, denominada de Estado burguês. Nessa tese, ela teria sido possível pela aliança rei-burguesia. Destaco que essa tese ela é uma tese considerada como um caso clássico. A segunda tese, esse rei seria neutro. Portanto, o Estado absolutista ele era uma composição a partir dos interesses da burguesia e da própria nobreza. O rei se colocaria numa posição equidistante. Por isso, ela é chamada de uma tese neutra, embora destacamos que não existe neutralidade nas relações políticas. E a terceira tese, que é esta tese
que eu chamo de a mais provável, ela foi desenvolvida por um historiador chamado Perry Anderson, no seu livro clássico A Linhagem do Estado Absolutista. Ele trata de um Estado nacional como sendo um Estado feudal, resultante, portanto, da aliança rei-nobreza. Embora vocês possam me perguntar, mas se o feudalismo já tinha encerrado na Idade Média, como que, estando na Idade Moderna, no período pré-capitalista, podemos ainda considerar um Estado feudal? Para responder essa questão, nós teremos que perceber que em alguns estados nacionais, a exemplo da França, o feudalismo ainda durou muito mais tempo. A Revolução Francesa foi o marco da queda desse feudalismo. Lembrem que a luta de classes é um elemento dinâmico e que, portanto, ela ocorre ainda no momento de tensão entre a velha ordem, que não se extinguiu, e a nova ordem que está se impondo. E essa tese é a tese que podemos concluir, pelo menos provisoriamente, que o rei ele manteve os privilégios de sua classe e detinha o controle político absoluto sobre todos os outros que eram os chamados súditos do rei. Chamo atenção para o nosso próximo tema, que será o mercantilismo, para que possamos entender um pouco mais as relações econômicas desse Estado absolutista. Fiquem bem, fiquem em paz e até o retorno com segurança. Um forte abraço.